ser breve aqui na mensagem, para a gente poder também celebrar a Santa Ceia. Abra sua Bíblia no Salmo 40, Salmo 40. Salmo de número 40. Salmo 40, a partir do versículo 1 diz assim, Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus sobre uma rocha, firmou os meus passos. 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos do verão temerão e confiarão no Senhor. 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. 5. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. 6. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. 7. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro que está escrito de mim. 8. Deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. 9. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. 10. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. 11. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. 12. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. 13. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. 14. Sejam a uma confundidos, envergonhados, que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás, confunde-se os que querem o mal. 15. Confundido sejas em troca da tua afronta, os que me dizem, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Versículo 17, terminando. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vamos orar. Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra. Trata conosco, fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida, nos dá uma interpretação correta e verdadeira desse salmo. E o Senhor nos alimente com a sua palavra. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Como eu tenho falado, o livro de Salmos é um livro, eu posso até afirmar que é um livro terapêutico. É como se Deus tratasse conosco, não é? E ele fala muito da nossa alma, do nosso sentimento, das nossas emoções. O livro de Salmo tem ensinamentos profundos, né? Com relação a aquilo que Deus quer tratar conosco, em curar a ferida do nosso sentimento, da nossa alma, colocar ordem na nosso interior, e Deus trata assim com a nossa vida. O Salmo 40, ele não fica de fora, porque é um salmo de Davi, não é?
é um salmo escrito por Davi, quando o rei Davi, escreveu esse salmo, agradecendo a Deus por ser liberto de situações terríveis. Com isso ele enaltece e engrandece a graça do Senhor. Davi, ele estava vivendo um momento difícil, sua alma se enche de admiração pela providência divina, quando Deus trata com ele e tira ele, não é, de um tremedal de lama, de um lago de choco, uma lama, né, um momento de lama, e é isso que a gente vai aprender com esse Salmo 40. No Salmo 40, Davi dá um grito de angústia, não é? Ele fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, não é? Quando ele diz esperei com paciência no Senhor, ele está dizendo que nem sempre Deus responde para a gente, no nosso clamor, na nossa petição, no momento certo, na hora que nós achamos que deva ser respondido. Deus responde, Deus trata conosco. Tanto é que no versículo 2 ele vai logo dizer: ele tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo. Obrigado. Então, o Salmo 40 é um salmo. Aí quando é um salmo que a gente vê um Davi angustiado, mas que ao mesmo tempo ele vê a providência de Deus, como Deus trata com ele, como Deus abençoa a vida dele. O que é angústia? Às vezes a gente fala tantas palavras e a gente não define as palavras, né? Angústia caracteriza pela falta de humor, perda, né, da paz interior, da insegurança, da culpa, do mal, né? Da tristeza. Angústia é isso, é o somatório de coisas, quando a nossa alma está angustiada, quando estamos passando por um momento difícil. Davi e os perigos. Vamos ver, acompanhe comigo aí, Salmo 40, deixa aberta a sua Bíblia. Ele diz assim, do versículo 1 ao versículo 3, vamos ler novamente, versículo 1 ao versículo 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. No versículo 1 ao versículo 3, Davi fala, ele mostra para a gente, ele nos ensina os perigos que ele estava atravessando. Davi, ele foi um rei, segundo o coração de Deus, nós sabemos da história dele, mas ele, como rei, como desbravador, como guerreiro, como aquele que ia para a guerra, não é? Davi sempre estivera exposto a muitos perigos, e por isso ele aprendeu a esperar no Senhor. Isso porque Deus, muitas das vezes, é aquilo que eu falei no início, Deus muitas das vezes demora com o nosso socorro. Quer dizer, demora humanamente falando, né? Para Deus, Deus nunca demora. Deus, às vezes, nos mantém na perplexidade para a gente ficar atento. E muitas das vezes Deus está tratando conosco, Deus está tratando da nossa alma, Ele está provando a nossa fé. Deus cuida da gente, Deus está preparando a gente para morar no céu. Então,
às vezes Deus nos mantém na perplexidade, como eu falei, a fim de que a nossa fé seja provada pela espera. Não pense que Deus te abandonou, não pense que Deus esqueceu de você, não pense que jamais Deus abandona os seus filhos, jamais Jesus deixa as suas ovelhas à mercê do mercenário, do lobo, jamais. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, Deus cuida da gente, Deus governa a nossa vida, Deus trata conosco, Deus cura as nossas feridas, Deus coloca os nossos pensamentos em ordem. Deus está presente na pessoa do Espírito Santo de Deus, selado com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Mas logo no versículo 2, Davi diz que o socorro de Deus demora, mas vem. Veja que no versículo 2 ele diz logo, tirou-me de um lago horrível. Quer dizer, não que demora, mas é no tempo de Deus. O milagre acontece quando Deus quer que aconteça. Às vezes a gente ora para Deus atender os nossos caprichos, ou as nossas as coisas que a gente acha que são importantes na nossa individualidade, e muitas das vezes não são. Deus sabe o que é melhor para a gente. Mas o socorro de Deus, como Davi falou, o socorro de Deus vem, mas o tempo e a hora de Deus chega. Veja que ele diz, tirou-me de um poço de perdição, tirou-me, de um momento difícil. Davi foi exposto a um perigo de morte, mas logo os seus pés é colocado sobre a rocha. Deus se faz presente em toda a situação que estivermos vivendo. Ele está presente nos vendavais da nossa vida. Ele nos abriga e nos coloca um cântico novo. Deus cuida da gente, é assim que Davi está falando, está ensinando para a gente, no Salmo 40. Seja qual for a forma de Deus socorrer, Ele socorre, e em seguida Ele coloca um cântico novo, uma adoração diante dEle. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, nós passamos por um momento difícil, Deus, pela nossa ótica humana, demorou a atender o nosso pedido, mas quando chega o momento que Ele determinou que vai nos atender, nos abençoar, responder a nossa oração, Ele então faz, e o milagre acontece. E quando o milagre acontece, nós somos renovados, nós somos cheios de alegria, e entendemos que Deus tratou conosco, que Deus falou com a gente, que o milagre aconteceu, e aí a gente adora o Senhor, a gente louva o Senhor. Até a gente aprende com Paulo e Silas. Quando você estiver passando por um momento difícil, quando você estiver passando por uma situação desagradável, quando algo não está dando certo, quando parece que a tempestade vai sucumbir, parece que o barco da sua vida vai naufragar, aprenda com a palavra de Deus, ore, louve a Deus, adore ao Senhor no momento da angústia. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. E o que aconteceu? A cadeia se abriu, o cárcere foi abalado com o terremoto, as algemas se abriram e eles receberam ali o milagre, a presença de Deus, para que o carcereiro lá de Filipe fossem salvos com esse milagre extraordinário que aconteceu na vida de Paulo e Silas. Aprenda. Está passando por luta? Cante. Está passando por uma situação difícil? Louve.
está passando por um momento terrível, adore a Deus. Você só tem dois caminhos: ou você adora a Deus, ou você se desespera, ou você entra em parafuso, ou você entra numa situação que você de repente não sai. Então, para nós cristãos, nós temos que aprender sempre. Nós temos um Deus que cuida da gente, jamais vai deixar de nos amar, jamais vai deixar de cuidar da gente. Ele é um Deus que trata com você, comigo, com a sua igreja, com as suas ovelhas, e Ele vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida, e nós estamos nos braços dele. Ele jamais, sob hipótese alguma, vai deixar você sozinho. Estão entendendo, meus irmãos? Veja o que ele diz no versículo 4 e 5: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeite soberbos, e os que se desviam para a mentira. Versículo 5: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem contar. Estão entendendo o que Davi está dizendo para a gente? A felicidade em confiar em Deus, a alegria, a satisfação de confiar em Deus. Davi coloca a base da esperança em Deus, na confiança a Ele. Davi entendeu o fato de ter sido restaurado à vida, saindo do abismo da morte, restaurado à vida, como eu falei, saindo do abismo da morte. Ele aprendeu que são felizes os que confiam única e exclusivamente em Deus. Claro que a gente confia na ciência, né? Na ciência humana, porque Deus multiplicou a ciência do bem. Claro que a gente confia às vezes no remédio, porque compramos, tomamos, né? Deus deu sabedoria, mas a felicidade verdadeira, mesmo que a gente está passando por um momento difícil, doença, qualquer coisa, é confiar única e exclusivamente em Deus. Aí a alegria é lá na alma, a alegria de ser feliz, de ser salvo, de estar sendo perdoado, de que Deus está na sua vida. Até porque todos nós temos muitas inclinações para os erros, as ilusões, somos tentados por muitos maus exemplos. A nossa natureza propensa a tudo de ruim. Vivemos num mundo de pessoas soberbas. O mundo prega a felicidade baseada na ambição, na extorsão, na manipulação, na futilidade, nas fraudes, nas fantasias. O mundo está cheio de pessoas orgulhosas e arrogantes, porém, a nossa confiança está em Deus, não está no homem, não está na política, não está na ideologia, não está na direita e nem na esquerda. A nossa confiança está num Deus soberano, que cuida de todas as nações, que cuida do ser humano e que vai colocar um fim na história humana, quando Ele, por fim, voltará e julgará a nação e receberá a sua noiva, a sua igreja, que nós fazemos parte. É o que ele diz aqui. O mundo está cheio de pessoas soberbas e arrogantes, mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus, meus irmãos, governa o mundo e tudo que no mundo existe. João Calvino, ele dizia o seguinte: ninguém deposita como deveria inteira confiança em Deus, senão naquele que, fechando seus olhos,
para circunstâncias externas, se deixa governar por ele em comunhão com o seu beneplácito. O que ele quis dizer? Que a gente não tem que andar pelo que a gente vê, a gente não tem que andar pelas circunstâncias, a gente não tem que deixar o problema tomar conta da nossa vida. A nossa fé está acima das circunstâncias, dos problemas, das lutas. Nós temos que olhar para aquele que foi a cruz em nosso lugar, para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos guia, que nos orienta, que traz luz para o nosso caminho, que faz a gente entender as maravilhas do céu, que coloca dentro do nosso coração a alegria, a satisfação de sermos filhos de Deus e que estamos com o nome no céu, que o Senhor vai cuidar da gente. Essa é a satisfação, a alegria de que um Deus soberano, que cuida e governa todas as coisas, até o próprio Satanás, o diabo, está à mercê dele. Nem o diabo foge ao seu controle. O diabo não é autônomo, ele não tem autonomia, ele não faz a sua própria lei, muito pelo contrário, ele está subordinado ao Deus soberano, criador, e ele só vai até onde Deus permite. E se algum dia Deus permitir ele ir à sua vida e trazer algum problema para você, não se desespere, confie em Deus, porque aquele problema que ele trouxe vai se tornar em bênção, em milagre, em coisas maravilhosas. Estão entendendo, meus irmãos? Mas olha o que Davi vai dizer mais para a gente. Veja no versículo 6 e 8, de 6 a 8. Sacrifício de oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Onde está o prazer de Deus, meu irmão? Onde está o prazer de Deus? Deus tem prazer na obediência, na devoção, na consagração dos seus filhos a Ele. Não há cerimônias externas ou sacrifício que a lei ordenava. Muitos daqueles adoradores não traziam consigo a verdadeira devoção a Deus, ou a verdadeira adoração, não é? Nós não sabemos distinguir entre os hipócritas e os verdadeiros adoradores, porém Deus sabe. Deus que abre o nosso entendimento para entendermos a sua lei. Ele fura a nossa orelha, Ele nos conduz à piedade. Quando é uma linguagem figurada, furar a orelha é como se Deus abrisse o nosso entendimento, mexesse aqui com o nosso tímpano e mostrasse a lei e colocasse dentro do nosso ouvido as maravilhas, a sua doutrina, a sua ética, a maneira como Ele quer nos conduzir, a forma como Ele quer tratar com você. É dessa maneira que Davi está dizendo com relação à orelha. Claro que havia todo no Velho Testamento, né, os escravos furaram a orelha como pertencendo a um senhor. E às vezes o escravo queria até mesmo pertencer àquele senhor. Essa cerimônia de furar a orelha está lá em Êxodo capítulo 21, versículo 6. Depois os irmãos leem em casa, Êxodo 21, 6. Tem a lei acerca dos servos, de suas orelhas eram furadas com uma sovela, furadeira, não é? Para ali eles prometendo a servidão. Davi, ele está se referindo aos ouvidos abertos para a comunhão. Fala que o teu servo ouve, porque a verdadeira obediência, meus irmãos, é quando se oferece a si mesmo
tudo no altar de Deus, corpo, mente, emoção, vontade, tudo perante o Senhor, todo o meu ser. Quando Deus controlar toda a minha vida, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu psique, quando Deus colocar a ordem de toda a minha a química do meu corpo, que passa pela vontade, pelos prazeres, pelas emoções, que mexe com toda a nossa vida, realmente estiver no altar de Deus, aí nós vamos experimentar a comunhão verdadeira, autêntica, de que um processo da gente ouvir realmente, sem pender para o fanatismo, mas ouvir a voz do Senhor, manter uma comunhão verdadeira, a comunhão como os heróis da fé tinham. Nós podemos ter também, nós podemos atingir um nível de espiritualidade no qual nós estamos sensíveis à voz do Senhor, aonde a gente percebe, eu não sei se irmãos, não estou dizendo que eu cheguei a um nível de espiritualidade maior do que, não, eu sou igual aos irmãos, estou fraco, sou humano, mas a comunhão que a gente vai mantendo com Deus, ela vai chegando num nível que a gente olha para as pessoas e a gente até percebe o problema, a dificuldade que aquela pessoa está atravessando. Não por nós, mas porque Deus, através de nós, quer tratar com outras pessoas. É isso. Quando a gente cantava aquele hino, né? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Nós temos que deixar tudo no altar de Deus, não é verdade? Como fez o profeta Elias, ele botou do altar, botou lá, ele botou água, botou isso, e aí o fogo de Deus veio sobre o altar. O altar hoje é o seu coração, a sua vida. Deus quer derramar fogo, Deus quer derramar pureza, Deus quer derramar poder, Deus quer derramar santidade, Deus quer derramar comunhão, Deus quer derramar sobre a sua vida uma santidade na qual você vai ouvir a voz do Senhor. Amém? É isso que ele estava dizendo. Versículos de 9 a 11, vamos ler. Olha o que Davi fala: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, versículo 11, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente na tua benignidade e a verdade. Davi usa palavras como justiça, ele se refere à justiça divina. Na justiça de Deus, Davi acrescenta verdade, misericórdia e salvação. Misericórdia é algo que só Deus pode dar e nos abençoar. Justiça é a proteção pela qual Ele defende seu povo. E verdade são as instruções de Deus, que Ele não se cansa de nos ajudar e não nos deixa escapar de suas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus, não tem como escapar, não. Ele cuida da gente, e por isso a gente pode dizer, como ele fala aqui, que a salvação
é o efeito da justiça, pois Deus continua a manifestar ao seu povo o seu gracioso favor, oferecendo-lhe diariamente auxílio e assistência até que sejamos completamente salvos. Estão entendendo, meus irmãos? Que Deus é que salva? Não é a gente. É a verdade dele, é a justiça dele, é a misericórdia dele, é todos os benefícios da graça dispensados a nós. E aí a gente pode caminhar tranquilo e viver em paz, com o coração pacificado, sabendo que é Deus que cuida da gente, que é Deus que salva a nossa alma, que é Deus que trata conosco, usando exatamente uma salvação na qual nos beneficiamos da sua justiça, da justiça de Cristo e da proteção que Ele cuida do seu povo. É isso, meus irmãos. Veja o que ele diz no versículo 11, nós estamos caminhando para o final. Versículo 11, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Versículo 11: não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Ou seja, ele está dizendo que Deus se compadece das nossas misérias e vem nos socorrer através da sua misericórdia. É isso. Mas aí vamos seguindo, que na nossa caminhada, na extensa salvação, das bênçãos de Deus, agora ele vai mostrar que nós temos lutas também, constantes lutas. Olha o que ele diz no versículo de 12 a 15. Versículo 12: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades, porque males sem número me têm rodeado, e as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosos do que o cabelo da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Versículo 13: digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. 14: sejam a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la, torne atrás e confunde-se os que querem mal. 15: confundidos sejam em troca da tua afronta, que me dizem, tu folgue. Até o versículo 15. Ou seja, agora Davi, aqui nesses versículos, ele não se queixa de ser punido, sabendo que a sua punição é a justa recompensa pelo seu pecado. Por isso a gente vê em seus salmos de Davi, sempre pedindo perdão a Deus, agradecendo pelo seu favor, sua graça. Davi tinha consciência de que seus pecados lhe trazem aflições, porém ele sempre clamava pela misericórdia de Deus, porque ele entendia que Deus é um justo juiz, e ele entendia que mesmo quando Deus demorava em socorrê-lo, ele deveria continuar confiando em sua bondade, e não deixar que o desânimo, o desconforto tomasse conta do seu coração. Por isso, ele sempre clamava, livra-me, Senhor, Yahvé, livra-me, Jeová, livra-me. Aprendamos com Davi: quanto mais injustamente nossos inimigos nos afligem, nos prejudicam, tanto mais Deus nos socorre. Então, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Qual é a lição? É que nós
enquanto estamos aqui, nós somos filhos de Adão, há lutas, conflitos, e que travamos com nós mesmos. Mas isso tudo é um processo. A própria Bíblia fala sobre isso. Quem está em pé, cuide para que não caia, vigiai, porque a carne é fraca. A Bíblia diz que se o seu olho for bom, todo o seu corpo terá luz. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia fala para a gente cortar o mal pela raiz. Então tem toda os alertas de Deus para que a gente se mantenha de pé. Mas mesmo que a gente caia, mesmo que a gente tropece, Deus ainda é misericórdia para nos sustentar, nos socorrer e nos levantar. É isso que ele está dizendo. Davi, ele sabia, ele tinha consciência do seu pecado. Assim nós temos que ter consciência também, irmão. Nós não podemos pensar que agora que somos cristãos, nós estamos livres de qualquer... Não, a luta continua. Nós temos uma luta interna, um conflito dentro da gente. Há um inimigo constantemente dentro de mim, que dorme comigo, que acorda comigo, que sai comigo, que não me abandona, que está ali na minha mente, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, na minha forma de ver, de pensar. É esse o maior inimigo que eu tenho, se chama Arídio. E diz que Deus tem os nossos pecados contados como os cabelos da nossa cabeça. Graças a Deus que os meus pecados estão sendo contados menos cada vez que eu... Se os nossos pecados são contados de acordo com os cabelos da nossa cabeça, os meus estão diminuindo. É isso, meus irmãos, nós temos uma constante luta, a constante luta do cristão. Não pense que você está no spa, que agora é tudo maravilha, que é só vitória, que é só bênção. Não é verdade, tá? Agora, para terminar, olha o que ele diz no versículo 16 e 17, salmista Davi: folguem, alegre-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Versículo 17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Davi agora, ele ora para que Deus alegre o seu coração, e assim devemos também fazer, pedir que Deus traga alegria aos nossos corações. O adendo a essa oração é para os que amam a tua salvação, os que inventam diversas formas de preservação nesse mundo, rejeitam a salvação dadas por Deus em Cristo. Estão entendendo, meus irmãos? Davi está dizendo que ele quer receber a alegria que Deus conduz, porque quando nós estamos mendigando uma bênção dali, achando que se fizermos assim nós vamos receber uma alegria, porque se adquirirmos isso nós estaremos sendo abençoados. Não é isso, não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que a salvação, a alegria da nossa salvação, ela vem de Deus. Nós não perdemos essa alegria, apesar das lutas, das dificuldades, como a gente tem falado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Estou alegre com o Senhor, porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida da gente, porque Ele está presente, porque Ele é aquele que jamais
nos deixa ficar para trás, caído, cambaleante. Não, Deus fortalece, Deus dá alegria na nossa salvação, Deus cuida de nós. É preciso, meus irmãos, que entendamos nossas misérias, assim depender de Deus para que possamos nos livrar dela. Oh, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa situação? Paulo entrava nessas crises existenciais. Nós também, muitas das vezes, passamos por isso. Não quer dizer que estamos fora da bênção de Deus, porque estamos entendendo. Quanto mais pecador eu entender que sou regenerado, que Deus cuidou da minha vida, mais comunhão com Deus eu vou ter, porque eu vou vigiar, porque eu sei quem eu sou. Há pecados dentro de mim. Eu não preciso ir lá no mundão, na orgia para pecar, não. Os pecados estão aqui dentro da minha mente, do meu coração. Embora a gente já esteja, decretado falência na nossa fábrica de gerar pecado, mas ela constantemente quer vir à tona, não é? Embora a gente tenha mortificado os pecados da nossa vida, mas muitas das vezes eles estão aqui dentro. E aí a gente tem que entender que existe uma carcaça pecaminosa, não é? Um legado vindo de Adão que está em cada um de nós. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos nesse mundo debaixo da ira de Deus. Nós nascemos já debaixo de condenação, porque nós adoçamos os pecados, adoçamos o pecado de Adão com os nossos pecados que cometemos aqui. Mas quando entendemos o Evangelho, nos arrependemos, começamos a seguir a Cristo, e aí esses pecados que nos escravizavam não escravizam mais. Esses pecados que manietavam a gente, deixavam a gente lá presa, fazendo a vontade da carne, do diabo, do mundo, não mais existe na nossa vida, porque nós fomos libertos, nós fomos tirados da lama, nós fomos tirados da escuridão, nós fomos transportados das trevas para a luz, pelo milagre do Evangelho e pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, que traz essa regeneração para cada um de nós. E aí eu quero terminar, meus irmãos, fazendo aqui as aplicações, não é? O que a gente aprende nesse Salmo 40, então? Primeira coisa que a gente aprende é que no momento da aflição, espera em Deus que o socorro vem. O que a gente aprende nesse salmo? No momento da aflição, espera em Deus que o socorro vem. Segundo, o que a gente aprende com o Salmo 40? Que Deus que salva usa as nossas lutas como aprendizado, usa as nossas lutas, nossa dificuldade como a sua metodologia, a pedagogia de Jesus, de trazer um aprendizado para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Terceiro, o que a gente aprende com o Salmo 40? Que a nossa alegria vem do Senhor, independe das circunstâncias. A nossa alegria, quando eu falo em alegria, eu estou falando da alegria da salvação, a alegria da comunhão com Deus, a alegria de que não há condenação para a minha alma, de que ninguém vai me arrebatar das mãos do Senhor. Essa alegria, nenhuma circunstância
nenhum problema humano, nada que possa vir de fora vai tirá-la, ou vai arrancá-la da minha alma, dos nossos corações, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o combustível pelo qual nós tocamos a nossa vida em frente e guerreamos, e os Golias são destruídos, os problemas são vencidos, as lutas são travadas, mas o Deus em Cristo nos abençoa sempre, para a glória de Deus. Amém e amém. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Agora vamos continuar, Senhor, você conosco, abençoa, para que possamos participar da Santa Ceia. É isso que nós pedimos, te agradecemos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Quintanilha. Daí que nós pedimos.